Ok, pessoal, bom dia. Realmente não é uma troca de bons comentários, mas eu não poderia deixar de falar, sempre o interesse da professora Cleice por nos convidar, e o fato que, de verdade, a gente tem tido uma parceria interessante, porque é uma parceria onde sempre aparecem críticas, exigências. Então, um diálogo que na academia poucas vezes existe, porque você todo, uma grande parte de vocês da academia, e vocês sabem a vaidade vazia que desgraciadamente tem na academia. Sin embargo, entre nós sempre tem existido um diálogo, e um diálogo de intenção, um diálogo produtivo, um diálogo que nos faz pensar. Eu penso que esse diálogo vai ter melhores desenvolvimentos ainda pela frente, conhecendo já a equipe da professora Cleice, já conheço algumas das doutorandas, e realmente é muito interessante esse diálogo. Gente, bem, vou para o meu tema. Você me desculpa que fique sentado, mas como você viu o meu andar, eu vou entrar um pouco inevitável. Então, passei por várias cirurgias, já estou quase recuperado, mas ainda não tenho que fortalecer um pouco mais. Imagino quando estiver recuperado. E passando relativamente breve por este tema, quando se fala subjetividade e sua significação na prática educativa e na pesquisa, eu gostaria de precisar de que subjetividade estamos falando. Porque eu acho que não tem termo mais banalizado que o termo de subjetividade. A subjetividade, desgraciadamente, se associou à filosofia moderna do sujeito, Descartes, Fichte, Leibniz, e ficou aí. Era como se essa subjetividade, como filosofia da consciência, como mundo interior do sujeito, como mundo íntimo, incluso em Kant, essa foi a subjetividade. A partir de aí, a psicologia opera realmente com um grande vácuo, vazio ontológico. Termos como conduta, linguagem, discurso, inconsciente, eram fundadores de determinados posicionamentos na psicologia. E, sobretudo, um espectro muito grande de teorias comportamentais, porque o comportamentalismo não é apenas um behaviorismo, é a teoria que trabalha com variáveis dentro de um plano empírico total, porque as variáveis são variáveis comportamentais. O menino é agressivo se tem comportamento agressivo, é solidário se tem comportamento solidário. Então parece que nós somos um conjunto de caixinhas de comportamentos estáveis e predefinidos numa condição humana, o qual é totalmente falso, mas tem apoiado a tendência da psicologia a rotular personalidade sociopática, deficiências mentais, etc., fazendo jogo a um modelo muito forte, que é um modelo biomédico que até hoje tem uma grande força na psicologia. Então, o conceito de subjetividade que realmente nós começamos a desenvolver a partir da publicação do livro de Epistemologia Qualitativa e Subjetividade, em 1997, não partimos da subjetividade como um fenômeno, ou como uma qualidade geral dos processos humanos, seja grupais, institucionais e também individuais. E precisamente vimos na subjetividade a possibilidade de fazer uma diferenciação entre o tipo de processos superiores mais complexos, para não cair na dicotomia mecanicista de Vygotsky de superiores e inferiores, o tipo de processos específicos de um grupo animal que vive na cultura, que produz a cultura e que inventa o mundo interior. Nenhuma outra espécie animal conseguiu isso. Portanto, é evidente que nós temos processos que qualitativamente são diferentes do chamado psiquismo, que de fato já é complicado. Eu penso que se vocês perguntam para um aluno de psicologia que coisa é a psique, ele vai ter dor de cabeça para responder.
Quando eu falo de subjetividade nos humanos, subjetividade humana, eu não falo que nós não possuamos psiquismo. Claro que temos psiquismo, coordenações sociomotoras, respostas imediatas, habilidades automatizadas, organização perceptual do mundo. Claro que temos psiquismo. Porém, não operamos num nível diferencial que são os processos simbólicos emocionais. Ou seja, a psicologia por muito tempo ignorou o caráter simbólico das realidades humanas, onde tinha a gênese, os processos subjetivos e também o seu desenvolvimento. Ou seja, a cultura ela está objetivada, por isso nós naturalizamos ela. Mas a cultura é uma produção subjetiva generacional. Nós nascemos em uma cultura e vamos a morrer em outra. E precisamente somos nós quem, com nossa atividade criativa, subversiva, imaginativa, somos capazes de criar novas culturas, novos espaços de relação, novos sistemas institucionais. Então, evidentemente que quando eu falo de subjetividade, estou falando de tipo de atividade, um tipo de sistema que está essencialmente nutrido pelo caráter simbólico das práticas humanas, mas com uma especificação importante, com a integração das emoções ao mundo do simbólico. Ou seja, nós não respondemos apenas a necessidades somáticas, a necessidades de vida, nós respondemos a um mundo simbólico dentro do qual nós nos desenvolvemos. Então, é interessante porque esse mundo simbólico social, verdade, que foi como visível em a teoria das representações sociais, a primeira teoria que marcou que o social não era apenas o relacional e o ambiente externo, mas que o social era toda a produção simbólica que, através das quais se organizavam as representações sociais, permitindo práticas compartilhadas. Posterior a isso, teve muita força na psicologia, verdade? Bueno, sim, um pouco posterior a isso, teve muita força o giro linguístico da filosofia. E então, em lugar de pensar os processos do homem em termos de comportamento ou em termos de energia em que nutre um inconsciente virginal, aparece a figura da linguagem como a colocação ontológica mais forte para identificar os processos do homem. E em esto, o giro que dá Lacan dentro da psicanálise, quando compreende o inconsciente como estrutura da linguagem, evidentemente introduz muito mais a psicanálise como processo da cultura do que Freud tinha feito. Porém, se manteve o que eu gosto de chamar o hermetismo epistemológico da psicanálise. Tem um conjunto de princípios de partida que, se você não partilha eles, já você não cai dentro da família das teorias. Freud tinha a pulsão, verdade, que colocava no organismo, e a pulsão virava para ele sexual quando se transformava na representação. Porém, para Freud, a representação não era uma representação consciente, era precisamente a organização psicológica de um movimento dinâmico em que se transformava a pulsão derivada dos impulsos de uma sexualidade muito mais biológica em um aparelho psíquico, como você conhece, um complexo de Édipo, etc. A psicanálise evoluiu muito. Verdade, Lacan foi uma grande ruptura e, posteriormente, nos dias atuais, nós temos Stephen Frost, Anthony Elliot, o campo que se chama estudos psicossociais, que precisamente já falam explicitamente de subjetividade como produção da cultura. Porém, eu não sei por que ele está tão fixado na sexualidade, nas pulsões, claro que estão ainda no soma, porque precisamente eu penso que um dos saltos essenciais
essenciais do homem na condição cultural é que as necessidades de seu corpo passam a ser processos subjetivos onde o simbólico está presente. Ou seja, eu sempre gosto de falar para meus alunos, Freud pensava que era a sexualidade o afeto. Eu penso ao contrário, é o afeto à sexualidade. O primário de nós seres humanos é o afeto, o contato afetivo com o outro. E para mim, isso é importante na configuração da subjetividade em toda a sua história. De aí o que hoje, ontem, se colocava na mesa Albertina, Tina, Carmen e Maristela. E Maristela. E Cristina. Que era precisamente nas práticas educativas o lugar do espaço da criança, do aluno, em qualquer nível, dentro de uma teia de relacionamentos onde ele se sente acolhido, com afetos, capaz de ter um espaço próprio dentro de um espaço social. Então, nós realmente, antes do tema da subjetividade, trabalhamos no tema da personalidade por muitos anos, porque me formei na União Soviética, na Rússia, e fui discípulo do meu doutorado de Bolshoi, que foi uma das discípulas de Vygotsky, e na psicologia soviética, realmente o tema da subjetividade não era um tema que tivesse circulação. E o conceito de personalidade um pouco integrava, pelo menos no nível individual, os complexos processos da subjetividade individual. Porém, não se falava de subjetividade. Embora Bolshoi era uma autora muito corajosa e já falava que a pessoa não é um reflexo do mundo, é uma produção sobre o mundo. Este é um princípio central da subjetividade. Ou seja, a subjetividade não é um fenômeno dos processos objetivos. A subjetividade é uma produção humana dentro de determinados processos sociais historicamente situados e perpassados por uma cultura. ¿Verdade? Ou seja, um pai agressivo, essas relações binárias que a psicologia tem procurado em toda a sua história. Um pai agressivo pode dar um filho agressivo, um filho tímido, um filho desestruturado, enfim, é um filho que vai ter uma capacidade de produções diferenciadas frente a esse pai agressivo. E uma coisa muito interessante, um pai agressivo pode ser um elemento tremendo do desenvolvimento. Se o filho sente a agressividade como desafio. Porém, claro, nós estamos na educação. Nós temos que, nos sistemas educativos, tentar criar condições que estimulem essa integração do educando dentro do espaço educacional. Eu me vou referir a isso mais adelante. Apenas quero trazer que nossa proposta de subjetividade está apoiada em 5 categorias essenciais. Primeiro, a categoria de sentido subjetivo, que é uma categoria que tem sido difícil, porque nos meus próprios trabalhos eu tenho ido evoluindo essa categoria. Mas o sentido subjetivo é como um microcosmos de uma vida individual ou de um espaço social se organizam aqui e agora em uma atividade humana. Sempre se falou da psicologia cultural histórica, mas como pode existir uma psicologia cultural histórica que seus conceitos não permitam apreender os processos simultâneos e contraditórios da existência humana? Porque nós não somos sujeitos estáticos, nós nos configuramos, e isso todo você deve ter essa experiência, como você está dentro de uma conversação que está indo muito bem, que você se sente feliz, se sente optimista, se sente contente, e de pronto, em um momento X, sem que você identifique por quê, você se sente velho, ou você se sente inferior, ou você se sente mal, ou você se sente desvalorizado. E o pior, que não sempre os sentidos aparecem no conceito, porque não temos um trasfondo
da psicologia, um certo racionalismo. Pensamos que todo passa pelo pensamento e pelo conceito. Eu diria, sentir é o ponto mais importante da existência humana, porque nós não controlamos o processo do sentimento. Então, aquela velha aspiração racionalista de que a razão controla o processo humano, sempre também trago para meu grupo, para meus alunos, um exemplo: o amor. Quem já controlou o amor através de conceitos? Porque é muito bonito, alto, simpático, estudioso, carinhoso, de boa família, depois não vai apaixonar por ele. Isso é o que aconteceu. Ou seja, com frequência então você se apaixona por um cara que é safado, um pouco de intelecto. Isso, mas você ri, mas porque o amor é uma expressão das motivações humanas que mais nos implicam. Toda motivação, toda configuração, eu não gosto da palavra motivação, e vou explicar isso através do conceito que eu vou apresentar, porque a motivação em psicologia foi colocada como uma categoria externa, que é um pouco combustível para outros processos. Isso é um erro total. A motivação do pensamento está no processo de pensar, está na configuração subjetiva do processo de pensar. Por isso é importante definir as categorias. Esta categoria de sentidos subjetivos. Sentidos subjetivos são os flashes, as instantâneas, simbólico-emocionais que uma experiência humana nos traz. Então, a sociedade está produzida por um conjunto de construções de caráter simbólico: raça, gênero, classe social, etc., etc., etc. Pero esses elementos pelos quais a sociedade está simbolicamente constituída também se vão a constituir em nossa história pessoal. Pai, mãe, família, religião, por todos são construções sociais. Eu não estou questionando, como eu sempre falo, que este país tem uma subjetividade social altamente religiosa. Só que as formas em que nós construímos nosso vínculo religioso é um invento humano, verdade? É um invento humano. Disso também depois podemos discutir. Então, o que acontece? Que quando nós vivimos nossa existência, nós não somos um ser natural onde estas coisas estão fora. Todas as tramas de vida, onde estas múltiples combinações do que nós somos, em termos de raça, de idade, de altura, de beleza ou feiura, etc., etc., todo isso tem que ver com experiências que ao longo da nossa história temos tido e se tem desdobrado dessas múltiples condições simbólicas em que todos nós estamos inseridos, porque essa é a vida social. Ou seja, a vida social são um conjunto de produções de caráter simbólico que nós nos entrosamos, nos engajamos emocionalmente com elas. Incluso até a moralidade, somos o único animal que tem moralidade, verdade? Então, são processos carregados de emoções em nossa existência individual e que precisamente se expressam a nível subjetivo como sentidos subjetivos, não como realidades. Os sentidos subjetivos nunca são uma expressão linear de uma relação com outra pessoa, porque nós, como seres humanos, sempre estamos inseridos em tramas relacionais múltiplas. Então, a forma em que meu pai me trata não é apenas meu pai que a psicologia tem que olhar, porque meu pai vai ser uma fonte, é uma relação com ele, vai produzir sentidos subjetivos, não apenas pela qualidade do relacionamento com ele, que está lá pelo próprio sentido, mas pela relação com meu irmão, se eu tenho ciúme de meu irmão, se eu sinto que minha mãe privilegia a meu irmão, toda essa trama interrelacional múltiple em processo vai a participar dos sentidos subjetivos que uma criança produz. Só que esses sentidos subjetivos não são um epifenômeno dessa dinâmica. Porque às vezes eu escuto, porque uma família disfuncional
que gera uma configuração subjetiva não favorecedora. Nunca as configurações subjetivas, nem os sentidos subjetivos, se podem derivar das condições objetivas em que uma vida acontece. Nunca. E precisamente este é um dos pontos mais supersímbolos desta proposta teórica. A subjetividade é uma produção, tem caráter gerador, não é um reflexo. E este é um ponto de distância fundamental com a forma em que a psicologia soviética, a primeira que explicitamente trouxe a gênese cultural, social e histórica do psiquismo, desenvolveu em suas correntes dominantes. Verdade? O próprio Vygotsky, que nós temos tratado como se fosse um tijolo, como se fosse o mesmo Vygotsky de princípio ao fim, o que salvou a Vygotsky é que o Vygotsky foi profundamente contraditório em seu pensamento. Eu penso que todo pensamento criador nunca é um tijolo linear, é um sistema de contradições. Então, nós temos um Vygotsky profundamente instrumental entre 1927 e 1931, que é o Vygotsky mais popular, porque foi o Vygotsky que se popularizou pela psicologia norte-americana, e que tem um parágrafo que sempre é um pouco a bandeira do pensamento vygotskiano. Toda operação interna propriamente psíquica foi primeiro social. Sim, que só o pior que pudo ter falado de Vygotsky. Porque se todo o meu mundo primeiro foi social e foi internalizado, a subjetividade é um fenômeno. Não tem significado. Verdade? E uma coisa são as tramas sociais e outra coisa as produções subjetivas dos indivíduos e grupos que vivem dentro dos sistemas sociais. Então, os sentidos subjetivos, porque eles acontecem, ou seja, eu não posso deixar de ser um cubano, verdade, de ser um homem de 67 anos, quando estou falando aqui com vocês, mas essas também são produções subjetivas. O que quer dizer 67 anos? Não quer dizer nada. Quer dizer simplesmente isso, 67 anos. Pero a sociedade pega essa idade e já constrói um conjunto normativo de preconceito, de divisões, de possibilidades. Eu sempre gosto de falar para minhas alunas, em psicologia sempre tem mais alunas que em nossas sociedades, se você se casa com um pedreiro, é um problema grave. Mas se você se casa com um chinês, com um negro, também é um problema grave. Mas se você se casa com um homem 20 anos maior ou 30 que você, é um problema grave. Mas se você se casa com um homem 15 anos menor que você, é outro problema grave. Então, porque é uma sociedade totalmente estereotipada por produções simbólicas que, se nós percebirmos, fazem nossa forma de representar, actuar e nos posicionarmos na vida. A subjetividade, estes são produções subjetivas, porque precisamente estes sistemas de produções simbólicas sociais têm um efeito na regulação do comportamento porque geram emocionalidade em nós. Se não geraram emocionalidade, não teríamos nenhum problema, não seríamos donos desse comportamento. Mas eles não apenas geram emocionalidade, como eles não aparecem claramente na consciência. Ou seja, desde que a psicologia deu o giro da linguagem e o giro discursivo, ficou claro que a trama de processos sociais de caráter simbólico em que estamos inseridos não é regulada nem controlada pelo indivíduo. Porém, a teoria da subjetividade, a diferença, por exemplo, do construcionismo social, que é a expressão quizás mais clara do pós-estruturalismo no pensamento psicológico, ela deixa uma abertura importantíssima, que é a categoria sujeito. Com grande frequência, eu escuto, e isso é próprio, porque é um sentido semântico da palavra, que se usa indistintamente sujeito, indivíduo, pessoa, participante. Para nós, em nossa teoria, em nossa proposta teórica, sujeito é um indivíduo que tem capacidade de ruptura e de caminhos próprios dentro do espaço social em que ele se desenvolve. Ou seja, um cara capaz de gerar produções subjetivas que entram em colisão